Tá bom, eu vou passar para você por e-mail, tá? O e-mail dela, você vai entrar em contato com ela por e-mail. Se a gente estivesse no presencial, eu falaria para você falar com ela lá no laboratório mesmo, mas como tá todo remoto, aí você manda e-mail para ela, tá? Pessoal, semana passada qual foi o último exercício que a gente fez? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que eu acho. Já lembrei. Peraí. Ó, pessoal, minha câmera tá aberta. Olha aqui, pessoal. Então, agora que eu vi que minha câmera estava aberta. Pessoal, qual é a página? Não sei. Não marquei a página. Se marcar a página, gente. Eu sei que a semana passada a gente estava aqui. Boa noite, Isabela, tudo bem? Eu cheguei a falar para vocês da derivada parcial de segunda ordem, né? Que eu tinha que fazer, logicamente, para achar de segunda ordem, primeiro eu faço a de primeira ordem, que é derivar em x e derivar em y. Depois, encontrava, aqui estava derivada em x, eu derivava em x, derivava em y, aqui estava derivada em y, eu derivava em x e derivava em y. Então, na hora que eu ia derivar, se eu pedir as derivadas parciais de segunda ordem, sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas, tá? Aí nós fizemos esse, tá? Depois eu tiro daqui esse slide. Nós fizemos esse e ficou faltando esse. Vamos fazer esse, gente? Vamos fazer esse aqui? Isabela? Vamos? Como não, Victor? Sim, Victor, vamos fazer. Só que, ó, esse daqui, pessoal, só voltar aqui, ó, só voltar um pouquinho. Ó, vou voltar esse aqui mesmo. Quando eu quero as derivadas parciais de segunda ordem, página 53? Obrigada. Eu marquei aqui, né, página 53, lógico. Ó, aqui nesse exemplo, pessoal, só para relembrar, hein, vai copiar isso de novo. Derivando em relação a x, eu mantenho y, só para a gente recordar, tá? E derivo x, dá 2x. Derivando em relação a y, eu mantenho x, que está multiplicando, e derivo o seno, que dá cosseno de y. Então, essas duas aqui são as derivadas parciais de primeira ordem. Só que eu vou fazer de segunda ordem. O que eu vou fazer? Ela já está derivada em x. E agora eu vou derivar ela em x de novo. Mantenha a constante. Derivada de 2x, 2. Aqui. Já está derivada em x. Agora eu vou derivar em y. Mantenha a constante, que está multiplicando. E a derivada do seno, cosseno de y, certo? Beleza, deixei quieto, eu já não vou olhar mais para cá nem para cá. Derivando aqui, ó, ela já está em derivada em y, e agora eu vou derivar em x. Mantenha constante, deriva x ao quadrado, 2x. Já está derivada em y, vou derivar em y. Mantenha a constante que está multiplicando, e a derivada do cosseno é menos seno de y. E que a gente tinha observado que f de xy é igual a f de y, x. Lembraram, né?
Tudo bem, gente? Lembraram disso? Tá. Agora, lógico que não precisa dar print nem nada que a gente já tinha feito. Eu quero que vocês façam essa. Só que o que ele quer aqui nesse exercício? Tá na página 53, tá? Derivadas parciais? Ué, Bruno, a gente fez um monte de problema semana passada. Lembra? Bruno, que a gente fez, acho que uns 4 exemplos de problemas. Não, não é o Bruno Sartori, é o Bruno F. E hoje a gente vai ter mais problema, tá? Aqui, ó, pessoal, ele só quer que você derive em x. E depois que você derivar em x, você vai ter que derivar em y. Só que atenção, Isabela. Atenção, Isabela. Na hora que eu vou derivar em x, eu tenho uma função de x multiplicando outra função de x. Logo, eu tenho a regra do produto. E além da regra do produto, eu tenho a regrinha do cosseno de u, que é menos u' seno u, e a derivada do seno de u, u' cosseno de u. Vamos lá, gente, mão na massa. Vai, Bruno Sartori, vamos fazer. Não pode, não. Bruno Sartori, faz o exercício, por favor. Esse de segunda ordem, o Bruno F. Esse de segunda ordem é pior para dar problema, tá? Ah, esse já é mais difícil, viu, Bruno? Ah, nós falamos junto, hein? Pensamos junto. Tem regra do produto em X, ô Isabela. Esse daqui, Bruno, só se você for falar de equação de Laplace, é muito. Tá? Realmente é mais complicado. A gente está usando ele para vocês saberem que existe e também porque a gente está treinando derivada. Suki.
Ok, ok, Isabela. O Juan, tá aí? O Juan Barros. Eu gostei dos seus relatórios, tá? Agora a gente precisa pensar de um jeito para eu te devolver isso. Só ficou faltando a ficha, né, Juan? Sim, só preciso colocar a quantidade de horas lá que você não fez a ficha. Precisava daquela ficha, porque com aquela ficha eu escanearia. Não tem pressa, porque você vai entregar só no 10º semestre. Aí eu faço. Aí eu imprimo, assino e te mando de volta por scanner. Escaneado por scanner. Não, é o relatório que ele fez já de atividades complementares, Daniel. O que? Você tá chato, hein? Na verdade, não, é só um momento atípico, tá, ô Daniel? E depende da situação. Vai, eu vou pedir uma. Agora, esse se é o segundo e-mail, ô Juan, eu vou ter que pensar, tá? Vou ter que consultar. Vou ter que consultar os universitários. 100 horas, Daniel. Contar conta, né? Mas a gente não consegue ir agora. Não, entrega no último semestre, tá? Victor, entrega tudo no último semestre. Ah, sei lá, tô tendo curso no Senai, tem palestras, tem algumas palestras da própria Unip mesmo. Não, Eduardo. Vamos, gente, não me enrola não, faz o exercício. As provas é na metade de maio. Depende, Marcos. Quem quiser o manualzinho, pessoal, é o manualzinho do básico. Me manda o e-mail que eu mando. Ou senão, eu faço o seguinte, eu mando para a Isabela o manualzinho de atividades complementares, tá? Mas isso é mais para quem quer fazer no básico. Agora são poucas horas, dá para fazer no específico também. Sim, quem faz engenharia civil tem muita visita técnica que o coordenador da civil faz. Ivan, o que a gente. Aqui, a gente não aceita curso online, tá? Mas tudo tem que usar o bom senso, né? Eu sei que teve palestras online da própria Unip. O estágio também, Eduardo, no futuro é a partir do 7º semestre. É lógico que é no 10º semestre que você tem que apresentar lá a carta de estágio. Tem sim.
Ivan, a quantidade de atividades complementares é 100 horas para vocês. Cuidado, tá? Para cada grade é uma quantidade de horas, tá? Se você entrar no e-mail desculpa, na página lá da Unip, você consegue entrar, gente, o Juan falou sobre estágio pela Unip, tá? Se vocês entrarem lá na página da Unip, eu acho que na área de aluno mesmo de vocês, vai ter um lugar que está escrito, se eu não me engano, estágios e carreiras, tá? E lá você clica, aparecem vários estágios. Às vezes interessa, mas para gente agora, é só o estágio não obrigatório, tá bom? Agora, estágio obrigatório é lá para frente, a partir do 7º semestre. Vamos lá, Isabela, vou fazer junto. Não sei se foi de propósito. Não sei, Não sei, Juan. Não conta, Ivan, não conta. Tem que estar na faculdade. Daniel, toda vez que você assiste uma palestra, principalmente quando você assiste da Unip, eles te mandam um comprovante de. Na verdade, não é comprovante. Nossa, fugiu o nome. Mas é um comprovante que você assistiu. Não, estágio não obrigatório não tem nada a ver com hora complementar, não serve. Certificado, obrigado, Luana. Quando você faz se assiste uma palestra, você. Aí você vai conversar diretamente com o coordenador do específico. Tem como resolver, viu, Juan? Tem como resolver. Oi, Wesley. Depende, tá, Wesley? Depende do curso online, depende. Então, Eduardo, foi a mesma resposta que eu dei para o Juan. Tá? Existe a possibilidade de você conversar depois com o seu coordenador do específico e ele vai te orientar melhor, tá? Mas dá para resolver. Não, no finalzinho tem uns estágios sim, Bruno F. Então vamos lá, gente. Agora chega. Pessoal, atenção. Quando eu estou derivando em x, eu tenho aqui uma função de x multiplicando outra função de x. Então aqui nós temos tempo u e então temos que resolver. Então eu vou usar a regra do produto. Tá? O que eu vou fazer então? Deriva a primeira, copia a segunda. Mais copia a primeira. Agora, pessoal, por favor, me fala aqui qual é a derivada disso daqui em relação a x. Quando eu tenho uma função de x, eu estou usando a regra do produto. Tá? Isso, muito bom, adorei. Gente, adorei. Menos y, seno de xy. Ótimo, muito bom. Peraí, gente, deixa eu pegar minha cachorra aqui um pouco.
Desculpa, pessoal. Ó, então vamos lá. Eu tinha uma função de x multiplicando outra função de x e eu usei a regra do produto. Aqui, o linha V. Para descobrir a derivada aqui, eu usei essa regrinha aqui, tá? Ótimo, muito bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso novamente em relação a y. Então, eu quero que vocês olhem aqui. Olha só esse primeiro pedaço. Tem uma função de y multiplicando outra função de y? Não, não tem. Então, não é regra do produto para esse primeiro pedaço aqui. Então, o que eu faço? Eu estou derivando em y. Mantenho a constante. Fala para mim qual é a derivada disso daqui em relação a y. Derivada desse pedaço aqui em relação a y. Isso. Menos x seno de xy. Muito bom. Certo? Mas, agora, olha o problema, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha o que vai acontecer agora. Vamos pensar junto comigo, tá? Agora, olha aqui. Eu tenho aqui, no caso, uma função de y multiplicando outra função de y. Concordam? Concorda, José em Alisson? Concorda, Isabela Franzon? Você concorda que eu tenho uma função de y aqui multiplicando outra função de y? Então, aqui, nesse pedaço aqui, eu tenho regra do produto. E eu vou derivar em y, me ajuda. Copia, né? Ó, eu vou derivar esse pedaço aqui em y. Mantém, porque está multiplicando, e a derivada de y é menos 1. Dá para entender isso, pessoal? Ou simplesmente eu posso fazer assim, ó, x ao quadrado vezes menos 1. Que eu mantive a constante, derivei o y negativo, deu menos 1. Copio o v. Mais copio o. E qual a derivada disso aqui em relação a y? X cosseno de xy. Certo ou errado? Não, não dá, Bruno. Não dá. Pessoal, lógico, aqui eu acho que a Isabela até juntou, né, Isabela? Dá para juntar esse cara aqui com esse cara aqui, não dá? Porque é menos y? Como? Aonde menos y? Bruno Cardoso? Aqui, ó. Na verdade, eu fiz... Só não confunde, tá? É desse pedaço. O linha, copiei o v. Mas copiei o u e derivei o v. Eu só copiei do jeito que estava. Certo, Bruno Cardoso? O u inteiro é x ao quadrado vezes menos y. Ô, Isabela, você, do jeito que você tinha respondido, você juntou? Eu perdi aqui algumas. Ah, tá. Porque dá para juntar, ó, aqui dá 2x ao quadrado e aqui dá menos x ao quadrado. Aí daria menos 3x ao quadrado seno de xy. E aqui ficaria menos x ao cubo, x ao cubo, y cosseno de xy.
Tá? Tudo bem? Então, ó, peraí. Esse realmente, pessoal, para vocês terem uma ideia, e às vezes acontece de eu derivar e tem que derivar produto e produto, tá? Não é difícil, não, é que a gente. Ó, Bruno Sartori, não dá para passar para esse pedaço sem fazer esse, não tem como. Então, vamos lá. Derivando em x, o que eu quero que a gente enxergue? Função de x multiplicando função de x. Logo, eu tenho que usar a regra do produto. Deriva a primeira, copia a segunda. Mais copia a primeira vezes. Esse pedaço é perigoso. Derivando isso daqui em relação a x dá y. Só que a derivada do cosseno dá menos. Então, já botei menos y. Seno de xy. O mais perigoso aqui é esse pedaço, tá? Beleza. Eu vou derivar essa função aqui em y. Então, vou pensar nesse primeiro pedaço. Eu não tenho uma função de y multiplicando outra função de y. Não tenho. Então, nesse caso, o que eu faço? Mantenho a constante, que está multiplicando, e derivo isso daqui em relação a y. Derivando isso em relação a y, usando essa fórmula aqui, dá menos x seno de xy. Vê se está correta essa parte. Tudo bem essa parte, Isabela? Legal. Agora, é para se perder mesmo, tá? Se perde de verdade. Agora aqui, eu tenho uma função de y multiplicando outra função de y. Então, não dá para fazer direto que eu fizesse. Eu tenho que usar derivando isso em y. Copia a constante, só esse pedaço, tá? O estou derivando em y. Mantenha a constante, derivo o y dá menos 1. Copio o v. Mais copio o. E a derivada desse aqui, ó, que também é problemático, né? A derivada de seno de xy em relação a y dá x cosseno de xy. O que mais a gente tem que ficar de atento, então, é com essas duas regrinhas. Aí, ó, Isabela, o que eu tinha falado é que aqui, ó, dá menos 2x ao quadrado e aqui dá menos x ao quadrado. Termo semelhante, né, ó. Ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. E aqui, mais com menos, coloquei menos, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, y cosseno de xy. Mas esse para errar é fácil. É fácil. E não precisava ter feito isso, tá, pessoal? Eu só fiz para a Isabela ver. A nossa preocupação, Isabela, maior é na derivada. A gente tem que treinar a derivada. Legal, Eduardo. Vê se eu posso tirar daqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse, pessoal, ó. Nem vou dar opinião. Só que aqui ele está falando que é para derivar em relação a y e depois ele derivar em relação a x. Então, você primeiro deriva em y e a resposta aqui você vai derivar em
X. Nem vou me dar palpite se é regra do produto ou não. Eu marquei aqui a página da tarefa, deixa eu ver. Vai, Bruno. Espero que dê tempo. Daniel. Opa, voltei, tá? Vê se vocês receberam um aviso de tarefa aí, pessoal. Receberam agora. Mas não, deu um aviso agora que foi para vocês. Legal, Juan. Então, essa tarefa tem até a página 59. A 59 não é para fazer, tá? 59 nós vamos fazer junto aqui na aula que vem. Espera aí. Tem, Leide, até dia 26 de maio. Tarefa 4, Bruno. Isabela, 2y ao quadrado, muito bom. Ótimo. Isabela, ótimo.
relação a y. Nossa, é difícil de corrigir assim quando vocês escrevem. Peraí que eu tô. 4y ao quadrado x. Certinho, Gabriel. E Wesley, não tem apostila. Certinho, Isabela. Pessoal, posso corrigir? Olha aqui, pessoal, me ajuda, por favor. Quando eu vou derivar em y, eu tenho uma função de y multiplicando outra função de y. Deriva a primeira, copia a segunda. Mais copia a primeira, vezes a derivada disso daqui em relação a y. Então, a derivada disso daqui, ó, dá 2y e x ao quadrado mais y ao quadrado. Concordam? Daria até para colocar em evidência, mas não vou colocar, tá? Só vou arrumar aqui, ó, que dá 2y ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado. Vê se vocês concordam com essa primeira parte aí. Tá, beleza. Agora, pessoal, muito cuidado, tá? Eu vou em relação a x agora. Só esse pedacinho aqui, por favor. Só a derivada desse pedacinho aqui em relação a x. Fala para mim. Pessoal, só esse pedacinho, a derivada em relação a x. Pera, Bruno, certinho, Isabela. Ó, Bruno, por que apareceu esse 2y aqui? Quando você vai derivar isso aqui em relação a y, tá? Aqui ele tá mandando você derivar o u, você vai derivar esse pedacinho aqui. A derivada de x ao quadrado é zero, não pode esquecer. Do mesmo jeito aqui, ó, que já estão me respondendo, eu vou derivar isso aqui em relação a x. 2x e 0. Então, 2x. E copio o e. Usando essa regra. Agora, eu vou derivar em x. Tá? Estou derivando em x. Não tem produto. Então, eu mantenho a constante. Qual a derivada disso em x? 2x e copio o e. Lógico, né, que daria para fazer 2 vezes 2, 4, y ao quadrado, x. Tudo bem, gente? Daria para colocar o 2x e x quadrado mais y ao quadrado em evidência. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal.
Ainda a gente vai continuar derivando, tá? Então, olha aqui. Regra da cadeia, primeiro caso. Vê se eu posso continuar, todo mundo deu print. Tudo? Então, vamos lá, gente, vocês vão me ajudar. Regra da cadeia, primeiro caso. Suponha a função de duas variáveis, o z, dependendo de x e dependendo de y, tá? Então, eu tenho uma função aqui que depende de x e depende de y. Por sua vez, o x depende de t e o y também depende de t. Se eu quero derivar z em relação a t, eu tenho que passar por esse caminho intermediário aqui, não tenho? E por esse também. Como que eu faço, né? Eu vou derivar z em relação a t, eu tenho que passar por x e tenho que passar por y. O que eu faço, então? dz dt é derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a t. Derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a t. Mais deriva z em relação a y e deriva y em relação a t. Isso que se chama regra da cadeia, tá? Ok? Se tivesse mais uma variável aqui, aí você ia derivar z em relação a essa e derivar essa em relação a t. E assim vai, tá? Calma, sem se assustarem. Olha aqui. Considera a função z. Vocês estão vendo o z? O z está dependendo do x e está dependendo do y. Volto. Tudo bem, Isabela? Olha aqui, ó, gente. Vamos lá. Tá. Ó, o z, eu tô olhando aqui na minha função. O z depende de x e depende de y, ok. O meu x depende da variável t. E meu y também depende da variável t. Todo mundo enxergou isso? Tudo bem, pessoal? Enxergaram isso? Tá. Se eu quero a derivada de z em relação a t, eu quero derivar z em relação a t. Vou passar por esse caminho intermediário. Derivo z em relação a x, derivo x em relação a t. Mais derivo z em relação a y e derivo y em relação a t. Então, vocês vão me ajudar aqui, tá? Antes de colocar aqui na fórmula. Pega só a função z. A função z é 6x y quadrado mais cosseno x. Certo? Deriva essa função em relação a x. Só faz isso para mim. Deriva em relação a x. Derivando em relação a x. Pera, tem mais coisa, Isabela. Estou derivando em x. Isso. Quando eu estou derivando em x, me ajuda aí. Eu mantenho a constante que está multiplicando. Derivada de 6x dá 6. E a derivada do cosseno dá menos seno x. Acertei, né? Agora pega, deriva z em relação a y. Fala aí para mim a derivada de z em relação a y. Deriva isso aqui em relação a y. Vamos, gente. Ânimo. Pessoal, derivando isso daqui em y, dá 12xy.
E a derivada disso aqui em y dá zero. Tá, deixa ele quieto aqui. Esse é meu rascunho, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho x é igual a 20t. Qual a derivada de x em relação a t? Deriva isso aqui. Qual a derivada disso? Não, isso, 20. Agora deriva isso daqui. Calma. Agora você vai pegar e fazer o seguinte, o y, vou colocar aqui embaixo, tá? 4t ao quadrado. Deriva isso em relação a t. Isso, 8t. Pronto. Derivada de z em relação a t é igual. É igual. Derivada de z em relação a x. Isso aqui. 6y ao quadrado menos seno de x. Derivada de x em relação a t. 20. Derivada de z em relação a y. 12xy. Derivada de y em relação a t. 8t. Quer que repete, Bruno? Bruno Cardoso? Tá, então vamos tudo de novo, tá? Tá, então peraí. Primeira coisa, quando vai fazer regra da cadeia, é você fazer esse esquema. Nada de ficar decorando fórmula, tá? Você faz esse esquema. O z depende do x e do y, e o x e o y depende do t. Tá, o que eu vou fazer? Vou derivar z, ele está pedindo para derivar z em relação a t. Só que do z para chegar ao t, eu tenho que passar por x e tenho que passar por y. Então, eu derivo z em relação a x, derivo z em relação a x, derivo x em relação a t. Tá aqui, derivo z em relação a x, derivo x em relação a t. Mais, derivo z em relação a y e derivo y em relação a t. Certo? Vou ter que derivar tudo. Aí, o que eu peguei? Eu peguei aqui a minha função z, que era 6xy ao quadrado mais cosseno de x. Qual é essa derivada aqui em relação a x? Quando eu derivo em x, eu tenho constante que está multiplicando, derivada de 6x é 6. A derivada de cosseno de x é seno de x negativo. Agora, deriva z em relação a y. Ó, aqui vai zerar, porque está sozinha. Derivada da constante é zero. Para derivar esse em y, eu faço a regra do tombo. 12xy. Ok? Então, já fiz as primeiras derivadas. Derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Pronto. Agora, eu peguei a função 20t. Qual a derivada disso em t? 20. Peguei a função 4t ao quadrado. Qual a derivada de 4t ao quadrado? Tombo, 2 vezes 4, 8t. Agora é só substituir. Derivada de z em relação a x é tudo isso. A derivada de x em relação a t é 20. Derivada de z em relação a y é esse aqui. E a derivada de y em relação a t, 8t. Agora, Bruno, sabe, sinceridade, para mim isso aqui tá feio. Por quê? Ele mandou derivar em relação a t. Então, o certo, eu não vou fazer isso, tá? Mas o certo é você vir aqui, substituir o y por 4t ao quadrado, o x por 20t, a mesma coisa aqui, aí ficaria tudo em função de t. Vai ter livros, ô Bruno, que ele vai dar resposta desse jeito aqui.
E tem livro que ele arruma bonitinho, deixa tudo em função de T. Nós vamos deixar aqui por enquanto. Só mais para frente, quando vocês não tiverem nada para fazer, aí vocês pegam e substituem. Mas não precisa, tá, Isabela? Porque o foco disso daqui é o problema, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer problema. Ó, então vocês viram que a gente voltou a derivar só derivada simples, tá? Veja se eu posso sair daqui. Então, vamos lá, pessoal. Tenta fazer essa aqui para mim. Opa, essa. E aí, chata? E aí, chata? Tô aqui, tá, pessoal? Não, não é para fazer, tá, Marcos? Eu vou colocar para você. É bem simples, mas como eu não vou conseguir terminar, eu faço na aula que vem com vocês. Aí não precisa. Página 59, não. Ih, peraí, que sumiu o meu bate-papo. Pronto.
o 12y ao quadrado aí, ô Isabela? Que na hora que você deriva 4y ao cubo, dá 12y ao quadrado, né? Tá. Jesus, minha cachorra hoje tá demais. Não tem comida. Gabriel, tem um errinho aí no meio. A derivada de seno de t é cosseno de t. Ué, Victor. Olha aqui, pessoal. Que isso, Victor? Calma. Vamos lá. Qual a derivada disso daqui? Peraí, vamos do começo. Eu quero derivar z em relação a t. Só que o z depende do x e depende de y. O x depende de t e o y também depende de t. Então, se eu quero derivar z em relação a t, eu tenho que passar por x e depois eu derivo em t. Aí eu derivo z em relação a y e derivo y em relação a t. Certo? Ok, até aí? Olha aqui. O z. O z é x ao quadrado mais 2xy mais 4y ao cubo. Derivando isso em x, ficou 2x. Derivando isso em x, quem que é? 2y. E derivando isso em x, quem que é? 0. Agora, deriva o z em relação a y. Zerou 2x. Confere aí para mim. E a derivada de 4y ao cubo dá 12y ao quadrado. Conferiram? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? X é seno de t. Qual a derivada de x em relação a t? Qual a derivada do seno de t? Cosseno de t. Como assim, Maurício? Tá. E aqui, ó, o y é e elevado a 2t. Ah, tá. Derivando z em relação a t, fala aí para mim, qual é essa derivada aqui em relação a t? Deriva isso daqui para mim, gente. Qual a derivada? Isso. 2e elevado a 2t. Você deriva isso aqui, dá 2 e 2t. Pronto, agora é só colocar na fórmula. dz dt é igual derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a t, mais derivada de z em relação a y, e a derivada de y em relação a t, 2 e 2t. Acertei?
Tudo bem, gente? Agora que é a parte legal. Agora é a parte de problema. Vê se eu posso tirar daí. Não, é sempre assim, ó. A derivada de EU, Douglas, a derivada de EU é U' e U. O E você copia do jeito que ele estava. Olha, pessoal, vamos para a parte importante. Cai em prova. Isso cai em prova sempre. Não, ainda é o primeiro caso, tá? Suponha que a tensão V em volts em um circuito que satisfaz a lei I igual a V sobre R, onde I está medida em amperes, esteja caindo enquanto a bateria descarrega. E que, ao mesmo tempo, a resistência R em ohms esteja aumentando conforme o resistor esquenta. Encontre a variação da intensidade de corrente com o tempo, ou seja, derivando I em relação a T, no instante em que R vale 100, o V vale 15, dr dt 0,5 e dV dt vale menos 0,02. Ricardo, na verdade aqui dependendo de V e de R, tá dependendo sempre de duas variáveis, que a gente está trabalhando com duas variáveis, tá? Então, peraí, deixa eu pensar. O que ele quer? dI e dt. O I depende do V e depende do R. Concordam comigo? O I depende de V e depende de R. Tá aqui a fórmula. O I depende do V e depende do R. Outra coisa. Embora ele tenha dado, mas seria bom a gente falando que a tensão cai enquanto a bateria descarrega. Então, a variação da tensão em relação ao tempo, ela está caindo a uma taxa de 0,02 volts por segundo. Tá? Então, ele está falando que a tensão cai, aí ele deu o valor dessa variação. Aí ele falou que enquanto isso, ao mesmo tempo, a resistência R aumenta, por isso que ele é positivo aqui, a uma taxa de 0,5 ohms por segundo. Então, aqui eu vi que a resistência depende do tempo e a tensão também depende do tempo. Eu quero o quê? A derivada de I em relação ao tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, para derivar o I em relação a T, eu tenho que passar por V. Concordam? Derivo o I em relação a V, e depois eu derivo o V em relação a T. Então, derivei I em relação a V, derivei V em relação a T. Mais, derivo I em relação a R, e derivo R em relação a T. Só que, o que eu percebi? A derivada de V em relação a T é dado. A derivada de R em relação a T também é dado. O que eu preciso fazer? Achar as derivadas parciais de I em relação a V e a derivada parcial de I em relação a R.
Fácil, sim, professora. O I é V sobre R, concordo? Ou seja, V vezes R elevado a menos 1. Ok? Juan, qual a derivada de I em relação a V? Você quer derivar isso aqui em relação a V? Quanto dá, pessoal? Derivando I em relação a V. Quando você deriva em V, o R é constante. Ó, Wesley, mantenha constante, deriva o V, que é 1, ou seja, 1 sobre R, certo? Agora deriva I em relação a R. Deriva isso aqui em relação a R. Desce o menos 1. Menos 1 tira 1, fica menos 2. Ou seja, menos V sobre R ao quadrado. Vê se está tudo bem aí, pessoal. Não sei porque pus esse parênteses. Vê se vocês concordam com essa derivada aí que eu fiz. Então, vamos, de novo. Ó. Derivando I em relação a R. Se eu estou derivando em R, o V é constante, tá? Multiplicando, eu mantenho. E esse R aqui, eu vou fazer a regra do tombo. Menos 1, R elevado a menos 1 tira 1, menos 2. Ou seja, regra do sinal, né? Menos V sobre R ao quadrado. Vê se concorda agora. Isabela? Tudo bem, gente? Agora eu vou pôr aqui na fórmula. DI dt é igual a derivada de I em relação a V, que é 1 sobre R, dV dt, mais derivada de I em relação a R, menos V sobre R ao quadrado, dr dt. Ele quer essa taxa de variação Peraí, gente. Peraí, Juan, tem um problema aqui. Ixi, como que eu faço? Ah, pronto. Ó, peraí, o Juan perguntou alguma coisa, pera. Ah, por que que eu confundi? Então, ó, pessoal, vou ter que fazer uma coisa feia aqui, que eu vou ter que passar aqui, ó, porque senão o slide vai atrapalhar. 1 sobre R. Quanto que vale o R? 100. Vezes dV dt. Qual o valor de dV dt? Menos 0,02. Mais menos V, quem quer ver mesmo? 15. Sobre R ao quadrado, 100 ao quadrado, vezes o dr dt. Quem é o dr dt? 0,5. Então, di dt é igual a... Quem vai fazer essa conta? Quem vai fazer essa conta? Faz a conta aí pra mim, gente. Não dá isso não, Isabela. 0,02 dividido por 100. Mais 15 sobre 100 ao quadrado, vezes meio. Ah, tá. Primeira parte.
Faz tudo aí, então. Ó, o meu deu 0, opa, deu negativo. Deu menos 0,00095. 1, 2, 3, 4, é isso aí. Intensidade de corrente da ampere. E o tempo está em segundos. Deu negativo, é negativo. Negativo mesmo, gente. Tudo bem, gente? Ó, você está usando uma coisa que você aprendeu em cálculo em eletricidade. Aqui é ampere, tá, gente? A de ampere. Pois é, o Gabriel. É nada, daqui a pouco você acostuma. Na verdade, esse tipo de problema, Gabriel, a única coisa que eu faço mesmo é a derivada parcial. Eu tenho uma função de V e de R. Tem, a próxima é com o número mais simples. Só que tem que interpretar. É que no mundo da engenharia não vai ser simples, né, Gabriel? Copia isso aqui, gente, para eu passar. Ah, nós vamos para o intervalo agora, né? O próximo é mais simples, Gabriel. Pior que é, né? A gente que faz exata fica com coisa, né? Não querer. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau, pessoalzinho. Até daqui a pouco.